Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 João. João, capítulo 4. Vou ler os versos de 1 até 12. 1 João 4, de 1 a 12. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Uma leitura muito boa, e eu acredito que se nós continuássemos a ler, nós mais uma vez iríamos, digamos assim, nos deleitar, com a sabedoria que a Bíblia nos traz. O livro de 1 João, ele é muito especial, porque ele fala a respeito da certeza de salvação. Ele escreveu a irmãos crentes para firmar-lhes na sua salvação. Isso fica evidenciado em 1 João 5,13, quando ele diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E nessa passagem que nós lemos, uma delas, de 1 João, que dá para nós características bem claras de quem é filho de Deus e de quem não é filho de Deus. Ele começa falando a respeito do verdadeiro cristão que ama a verdade, que crê na verdade. E depois ele fala a respeito de um cristão que ama o próximo, que foi amado por Deus e assim ama ao seu próximo. Nós vamos falar um pouquinho destas duas características já dentro do nosso tema, que é sacerdócio real, que está relacionado com a nossa identidade. Qual a nossa identidade? Nós precisamos reconhecer
e nos firmar em quem nós somos. Imagine uma criança que não conhece os seus pais, uma criança que foi criada longe de seus pais. Imagine que essa criança foi maltratada e um dia ela descobre quem é o seu pai verdadeiro, um empresário de sucesso. E ele vai até ela e retoma e conta a história. E ela assim tem uma nova vida, um novo lar, uma nova identidade. Eu creio que nós, como pessoas, passamos por algo parecido, porque nós vivemos, fomos criados por Deus para viver junto a Deus, mas o pecado nos tirou do jardim e fomos levados cativos, como uma criança que é levada dos seus pais. Essa criança provavelmente perdeu a sua identidade por um longo tempo, nem sabia mais quem ela era. Talvez ela imaginava que aqueles pais maldosos eram seus pais verdadeiros. Mas um dia ela realmente encontrou seus pais. Nós temos algum tipo de crise, irmãos, de identidade? Nós encontramos Jesus. Mas será que em algum momento nós ficamos meio que perdidos em quem é realmente o nosso Pai? Por isso a gente precisa buscar dia a dia, baseados na palavra de Deus, firmar a nossa identidade. Lembrar quem nós somos. Nós somos criados por Deus, amados por Deus, e nós somos esses sacerdotes de Deus. A mensagem de hoje é um verdadeiro cristão. Como podemos conhecer um verdadeiro cristão? Daí podemos também dizer como podemos saber que somos um verdadeiro cristão, ou como ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. E aí nós voltamos à passagem de 1 João 4, versos de 1 a 6. Versículo 1 diz: Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Aqui ele está falando de pessoas, né? Não dê créditos a qualquer palavra. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pessoas, trazendo ao contexto da época, pessoas que pregavam mentiras. E essas pessoas são chamadas aqui de pessoas que não procedem de Deus, são falsos profetas. Qual que é o conselho para nós? Não deis créditos a qualquer espírito, à palavra dessas pessoas. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, versículo 2. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. O espírito que não confessa, a pessoa que não confessa Jesus, e Jesus não procede de Deus. A pessoa que é contra Jesus é chamada aqui de anticristo. E ele fala algo interessante. A gente sempre ouve falar sobre o anticristo. E aqui ele dá um dado importante. O anticristo virá, mas ele já veio. Tem muitos que são anticristo, porque eles pregam contra Cristo, contra a verdade. Aqui é um fato específico, uma questão doutrinária que foi muito desenvolvida ao longo dos séculos sobre Jesus ser o Filho de Deus, Jesus ser Deus. Mas qualquer mentira torna uma pessoa falsa, um falso profeta, um falso espírito. Qualquer mentira contra a verdade. E aqui a gente traz então para nós, como um verdadeiro cristão, nós precisamos discernir a verdade.
Nem precisamos dizer que nós precisamos pregar essa verdade, anunciar essa verdade. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe identificar uma pregação falsa, uma mentira que é principalmente contra ao Evangelho, contra a Jesus. E o texto diz, não deis créditos. Versículo 1 diz, provai, ou seja, seja atento para identificar. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos atentar para a palavra de Deus, e assim nós vamos entender e nós vamos discernir. Irmãos, não precisa falar que nós estamos vivendo num tempo em que a mentira é contada quase que o tempo todo, e não podemos dizer que é fácil identificar o que é mentira, o que é verdade. Na linguagem de hoje, 1 João 4,1, começa dizendo, meus queridos amigos, não acredite em todos. Não sei se só eu, mas acredito que nós temos essa tendência a acreditar nas pessoas. Parece que faz parte do nosso amor, da questão da relação humana. Você chega perante uma pessoa, você espera que aquela pessoa esteja diante de você falando uma verdade, e você escuta e você acredita. Mas infelizmente, nós estamos vivendo numa época, e desde aquela época já era assim, imagina hoje, em que nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos, tudo que vemos, em todas as pessoas. E qual é o critério, irmãos, de sabermos e reconhecermos uma verdade? É pela palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, mas a palavra de Deus não fala sobre o preço da gasolina, ou sobre isso, sobre aquilo. Não estou falando dessas questões literais. Eu estou falando a respeito de exemplos, de decisões, de questões em que nós somos convocados, né, a acreditar em mentiras, em relação ao Evangelho, em relação a Deus, em relação a muitas situações que acontecem nesse mundo. Muitos se disfarçam, muitos são falsos e querem nos levar ao erro. Essa primeira prova que nós temos é a prova da fé, é a prova doutrinária, aquilo que nós cremos. Ele continua explicando aqui, e de forma interessante a gente vê um desenvolvimento de raciocínio muito bom de se ler e de se entender. Aqui diz, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, embora haja dificuldade de discernir o bem e o mal, as situações, nós temos um privilégio, porque os falsos, eles procedem de quem? Do mal, do inimigo, da mentira. E maior é o que está em nós, a verdade, o Espírito de Deus. Esse é o que nos move. E por isso nós estamos vencendo. Nós vencemos quando nós ouvimos e damos atenção à verdade. Apegados à palavra, não seremos facilmente enganados. Eles procedem do mundo, versículo 5, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha a diferença aqui, irmãos. Quem deve ouvir e quem vai ouvir o que o mundo ensina? O mundo, não a igreja. Não somos nós que devemos ouvir o que o mundo prega. Mas o mundo vai pregar e o mundo vai ouvir. Da mesma forma que quando nós falamos uma verdade, nós crentes concordamos e ouvimos. Nós não nos reunimos aqui à noite, nesta noite, e quando nós cantamos, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos, graças a Deus, concordando. Aqui não é um ambiente de discórdia, um pensa uma coisa, outro pensa outra, porque nós pensamos com a palavra.
Então, na vida do cristão, diante da palavra de Deus, nós temos essa alegria de poder ler a palavra e concordar. Se você está discordando, você está discordando da palavra. Então não deveria estar na igreja, porque a igreja prega o quê? A palavra. Quando nós somos da casa do Senhor, quando nós somos crentes, quando nós recebemos essa fé, nós estamos aqui porque nós concordamos com a palavra. Isso é muito bom. E quanto mais nós nos aproximamos e concordamos com a palavra e falamos uns com os outros de Deus, das coisas de Deus, mais nós firmamos na verdade. E mais a mentira vai incomodar. Eu sempre digo que para se conhecer algo falso, basta conviver com o verdadeiro. Você só vai identificar algo falso se você tiver uma intimidade com o que é verdadeiro. Porque o falso, ele parece demais com o verdadeiro. Mas quem que sabe identificar? Aquele que tem comunhão com o verdadeiro. Aquele que tem a identidade relacionada com o verdadeiro. Só assim, irmãos, nós vamos nos preservar. A palavra. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. É triste isso, irmãos. Nós vamos pregar, nós vamos falar e nós vamos bater com a palavra na rocha. Muitos não vão ouvir, não vão aceitar a palavra. Nós temos que pregar a todos, mas nós não podemos entender, nós não devemos pensar que todos vão aceitar o que nós falamos. O mundo não vai aceitar o que nós falamos. O mundo não vai entender o que nós falamos. Mas assim se diferencia. Como diz aqui, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto reconhecemos uma pessoa que é da verdade, uma pessoa que é do erro. Pelo que ela fala, quando fala a verdade, quando vive a verdade. A segunda verdade a respeito do cristão, para conhecermos o cristão, a prova é uma prova social, ou seja, o amor. O verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. E ele começa dizendo que esse amor é gerado pelo amor de Deus. Amados, versículo 7, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Fé e amor. A gente tem sempre essas palavras, né? Fé, esperança e amor. Não vamos falar sobre esperança hoje, mas quem tem fé, ou seja, é guiado pela palavra, e quem pela fé tem esse amor, vive a esperança, né, da glória, da verdade de Jesus. Então, a fé e o amor são pilares da vida cristã. A fé é o que nós cremos. O amor é aquilo que nós praticamos como cristão. Ninguém pode dizer eu tenho fé, eu conheço a Deus, mas eu não pratico o principal fundamento do cristianismo, que é o amor. Não há nada mais principal na nossa vida do que o amor. E João é bem duro a respeito disso, que ele chega a dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ainda em 1 João 3:23, ele diz a respeito de crer em Cristo e amar uns aos outros. Diz como um mandamento aqui, olha, o mandamento é esse, que creiais em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Esse versículo aqui é um ótimo resumo da nossa mensagem. O mandamento é esse, qual? Fé, crer, creia em Jesus Cristo e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 3:10, aqui também próximo, diz:
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, quais duas formas de identificar os filhos de Deus? A prática da justiça e o amor, somada ao amor. A prática da justiça mais o amor. Versículo 7 é o imperativo. Amados, amemo-nos uns aos outros. É uma ordem, não uma opção. É uma ordem expressa. Nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade, uns com os outros, em amor. Qual é a procedência do amor? Porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus é a fonte, a origem do amor. Todo amor deriva de Deus. Na sequência, ele vai mostrar que amor é esse. Porque não é um amor de palavras, não é um amor de uma canção, de uma declaração de amor. A gente vê muitas vezes os noivos, né? Vão casar, aí o noivo pega, ajoelha lá e dá uma aliança para a noiva, né? Tudo muito bonito. Jesus não fez isso, não ajoelhou e falou, eu te amo. Ele morreu na cruz, ele entregou a sua vida. É um ato, irmãos, que não dá para se fazer, não fiz de qualquer jeito. É um ato dos mais eloquentes, é uma proclamação de amor muito grande. Esse amor tanto do Pai que enviou o seu Filho, como desse Filho que deu a sua vida. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então 9:10 disse, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou, e o versículo 11 diz, então, amados, devemos também nós amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A ideia aqui é interessante dessa ligação. Ligados a Deus, nós aprendemos a amar os nossos irmãos. E amando uns aos outros, aqui ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas como nós podemos ver Deus? Nós podemos sentir Deus. Nós podemos ver Deus a partir das suas obras. E a principal obra que Deus faz é no nosso coração. Nos tornando pessoas amáveis, nos tornando pessoas que se preocupam umas com as outras. Deus se torna visível em nós pela prática do amor. Nós conseguimos sentir esse amor de Deus por nós. E quando nós recebemos esse amor de Deus, nós estamos dispostos a também compartilhar desse amor aos nossos irmãos. Na ilustração do início, uma criança foi perdida e imagina se ela tivesse esse destino de ficar perdida. Mas nós sabemos que, da mesma forma, nós ficamos perdidos por algum tempo. O homem precisou desse resgate. E nós nos alegramos porque nós não fomos deixados, mas Deus nos amou. E nós
Precisamos acordar para isso. Viver como filho de Deus. Precisamos acordar e nos alegrar, né, com essa notícia, que nós somos filhos do Rei, nós somos filhos de Deus, e nós podemos sim, dia a dia, viver como o Evangelho nos ensina. Concluindo aqui, novamente lemos o versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes nós somos tímidos em relação ao inimigo. Essa igreja estava sendo, digamos assim, tomada, né? Permitindo que os falsos mestres estivessem ali, tentando liderar a igreja, trazer as mentiras para dentro da igreja. Essa será a ação do inimigo, bombardeando com mentiras por todos os lados, tentando nos tirar da verdade. Mas nós não devemos ser tímidos, nós devemos lembrar que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós possamos, fortalecidos pelo Senhor, identificar a mentira, não dar crédito à mentira. Orarmos ao Senhor, pedindo que o Senhor Deus assim nos fortaleça para o conhecimento. Com tristeza nós encontramos um mundo que está perdido. A intenção do mundo é nos levar para o caminho dele. Nós anunciamos a verdade e nós assim vivemos com aqueles que creem na verdade. Mas nem todos vão crer nessa verdade. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e nós possamos, dia a dia, gratos a Deus, procurar viver conforme a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós temos em Ti a alegria e a paz. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor Deus nos ajude para que nós possamos dia a dia andar nos teus caminhos, reconhecer a tua palavra, reconhecer, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus tem de ensinamento de verdade para nós. Pai amado, confessamos os nossos pecados, pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde e que dia a dia, ó Deus, entendamos, ó Pai, o teu propósito nas nossas vidas, possamos ver no teu cuidado para conosco, no teu amor para conosco, esse incentivo para nós amarmos o nosso próximo, para nós seguirmos no caminho da verdade. É isso que nós pedimos, oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.